Então estamos com a última parte do nosso cadastro de zumbis. Zumbis muito loucos. Legal? Essa última parte vai fechar a questão da modificação dos dados que colocamos lá na nossa telinha. Legal? Então vamos lá. Voltando para o ponto em que estávamos, que é este aqui, certo? O último rapazinho que está aqui. Agora a gente tem uma questão que é a modificação desses valores aqui, certo? E também a deleção quando marcarmos aqui a linha. Então, como é que a gente faz a modificação? Se eu fizer isso aqui, eu colocar batata frita, aí ele vai adicionar o debug aqui. Deixa eu sair dos debugs, delete all breakpoints. Olha que legal, você viu? Batata frita. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ele volta ao registro. Por quê? Porque ele não modificou a tabela interna. E quando ele cai no PBO, ele carrega tudo de volta. Então, eu vou aqui na tela 100. Se eu entro com um comando aqui e ele cai no PAI, ele não faz nada para modificar aquele registro que eu coloquei na tabela, na table control, para atualizar a tabela interna. E o que ele faz? Ele volta e carrega tudo de novo na table control. Então a gente precisa fazer alguma forma para que quando eu coloque o valor ali, ele efetivamente registre esse valor na tabela interna. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Com um comando que nós já aprendemos, que é o chain e end chain. Então, quando alguém, o usuário, alterar um determinado campo e ele tiver contemplado aqui, a gente vai forçar que ele seja modificado e, a partir disso, que ele atualize a tabela interna e que fique registrado. Legal? Para depois a gente salvar ele. Então, field ybapfox zombie. E agora a gente vai colocar todos os campos que estão aqui, ó, que podem ser modificados, que é a data de nascimento, tal, até o peso e a altura. Legal? Vamos voltar aqui. Então vamos, se a gente der um duplo clique aqui, a gente vai entrar direto para esse 11 com os campos. Vou dar um Ctrl Y, marcar até a altura, Ctrl C. Aqui eu vou colocar vários Ctrls D, certo? Vou dar um Enter aqui. Vou colocar os campos Ctrl V que a gente copiou na S11. Com o Alt apertado eu vou marcar na vertical, vou dar um Ctrl X, vou marcar aqui Ctrl V. Olha que legal. Eu vou colocar pontinhos. Ponto, 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 ponto. Feito isso, qualquer alteração em qualquer campo aqui, ele vai entrar nessa cadeia de corrente. E vai entrar aqui, ó, module, update, gt, vou colocar update, vou colocar alterar, tabela, underline interna. Só para ficar bem claro. On-chain requests. Legal? Vou dar um duplo clique aqui. Ele é um PAI. Se ele entrar aqui é porque algo no código foi alterado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar o registro alterado na tabela interna. Modify global table zombie from estrutura transportando. Deixa eu colocar aqui de novo. Salvar aqui. Ctrl Y, Ctrl C, Ctrl V. Index, table control, current line. Ele tem uma ordem certa para colocar, então acho que o transporte é no final. Ponto. Bacana. Então, olha o comando. O comando é bem lógico. Modifica para mim essa tabela interna a partir dessa estrutura. Legal? Que é a estrutura onde os valores estão vindo da tela. Mas modifica qual linha?
porque como é uma tabela interna, tem várias linhas. Essa linha aqui, ó, Table Control Zumbi Current Line. Esse TC Zumbi é o controle da Table Control. Então ele é uma estrutura e um dos campos dele é a linha corrente, é a linha atual que ele está passando, transportando para mim todos esses campos, certo? Esse transporte é o campo que ele vai atualizar. Legal? Eu vou salvar aqui. Vou salvar tudo aqui, na verdade, vou ativar tudo. Vou aqui na transação, F8. Então se eu alterar aqui para batata frita e dar um Enter, ele vai ficar. Mas qual que é a mágica? Vou colocar aqui, ó, borboleta, barra H, Enter. Então ele vai cair aqui no PAI, no loop dos zumbis, e vai entrar. A primeira linha nós não modificamos, certo? Então ele vai passar e vai pular module on-chain request, porque nenhum desses campos foi modificado. Mas no segundo registro, na segunda linha, a gente modificou. Então ele teoricamente teria que entrar aqui. Ó que legal. Ele vai entrar aqui, só para o registro onde houve modificação. Vou dar um F5, ele vai dar um modify na tabela, através desse comando. Modify, modificou a tabela interna aqui, ó. Borboleta, F8, borboleta. Então agora a gente consegue o quê? Alterar os dados dessa table control. Quando dá um Enter, ele alterou. Então, e outra coisa, olha que legal. A profissão, ele está vinculado com uma chave estrangeira naquela tabela que tem SM30, que o usuário pode ir lá e alterar e colocar ou tirar campos. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui e der um Enter, ele faz automaticamente, nós não precisamos fazer nada, ele automaticamente verifica a chave estrangeira, se essa profissão existe lá. Como não tem, ele vai falar, ó, essa entrada aqui não existe na tabela de profissões. Então, nós obrigatoriamente precisamos colocar uma profissão que exista. Legal? E como ele dá uma mensagem de erro, você percebe que ele fecha todos os outros campos. Vamos dar uma olhada aqui. Por que esse campo quantidade está errado? Barra OS11. Vamos aqui na tabela. Quantidade. Quan3. Deixa eu dar uma sapeada em como é a quantidade da SBook. Quan 84. Eu acho que eu coloquei muito pequeno. Vou colocar 8 também. Então eu estou atualizando o tamanho aqui dessa quantidade. Por quê? Eu atualizei de uma e deixei da outra. Para simplesmente a gente tentar entender o que aconteceu. Vamos ver. Voltar aqui. Vou processar de novo a transação. Então a gente tem um que eu alterei aqui. Foi. E aqui não vai. Por quê? 0,12. Ah, olha que legal. Por que um foi e outro não? Vou voltar aqui e explicar para vocês. Olha que legal. Esses dois campos são de quantidade, certo? Se eu colocar que o tamanho dele é 3 e o decimal é 3, então é um campo só de decimais. Ele não chega a ser um unitário. Ele vai até 0,999. Se eu coloco assim, três tamanhos destes 8 são só para o decimal. Então aqui 3 menos 8, 5. Nós vamos ter 5 dígitos com 3 decimais. Legal? Então é por isso que aqui a gente pode colocar até 1000. Ele vai contabilizar, porque aqui tem 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até 10.000. Na verdade até 99.000. 999, 999. Opa, um 9 a mais. Ai, viado. Too long. 99, 99. Eu posso colocar até 99. Ah, faltou a vírgula, tá certo. Esse é o máximo desse campo. Então ele tem 8 caracteres. 3, 6, 7, 8.
No caso daqui, só tinha 3 caracteres. E como ele tinha 3 decimais, ele só cabia os decimais. Legal? Então, vou alterar aqui também para 8, aqui, ó, na altura, no elemento de dados da altura. F8 é 8. Vamos ativar. Feito. Então, agora a gente tem a possibilidade de colocar bastante coisa aqui. Deixa eu sair. Opa. Deixa eu sair e entrar de novo. Vou fechar aqui. 999, 999. Beleza. Legal? Então, isso aqui a gente já consegue alterar. Tanto que se a gente der um Enter, o valor já está alterado aqui. Certo? E aqui temos os CNPJs. Legal? E agora vamos fazer o último passo, que é a deleção. Na verdade, tem 2 passos que são extremamente importantes aqui. Vamos fazer primeiro este passo aqui, deste botão, que é a edição. Qual que é a ideia da edição? Se ele não tiver em modo edição, nós não vamos conseguir alterar aqui e nem clicar no pop-up, certo? E aqui em cima ele tem que escrever, está em modo de edição ou está em modo de exibição. Vamos começar com a parte mais simples. Este aqui é chamado de Title GUI, que é o título do GUI, certo? Nós temos o PF Status, que gerencia esses botões, e temos o Title. Então, vamos setar esse Title aqui conforme está em modo de edição ou não. Como é que a gente faz isso? Olha que legal. Primeira coisa que eu preciso saber, que meu programa precisa saber, é que existe uma variável global indicando se ele está em modo de edição ou não. Então, vamos colocar aqui esse campo AG, edit. Se eu coloco só dessa forma, o standard já vai entender que é um char de 1, certo? Mas eu também posso colocar type C length 1, da mesma forma. Eu vou ativar aqui direto. E a primeira coisa que eu preciso fazer é que quando eu clique naquele botão de editar, ele seta essa variável aqui como x, e se eu clicar de novo, ele limpa essa variável. Então, por que é legal ela ser global? Porque em qualquer lugar do programa que eu tiver, ele vai ter a visibilidade. Eu vou ter a visibilidade se o programa está ou não em modo de edição. Então, eu vou vir aqui na tela 100, no nosso User Command, que é onde nós tratamos para a tela os comandos que o usuário insere, when edit, certo? Esse edit nós definimos aqui no status GUI 100, edit, certo? Que vai cair no saiu com. Deixa eu voltar aqui. Aqui, como o comando é bem pequeno, eu vou fazer o seguinte: if g edit igual a space else and if. Isso aqui é uma outra coisa bem legal que acontece no ABAP, que é o seguinte: essa palavra space, nós não declaramos ela e ela não tem nem navegação. Se eu der um duplo clique aqui, tá vendo? Ele vai falar: space is a predefined field, é um campo já predefinido. Ele representa exatamente isso, espaço. Então, ele é um espaço vazio. Então, se o gedit for um espaço vazio, eu vou pegar o gedit e colocar um X nele. Legal? Else, se ele não for um espaço vazio, ou seja, se ele já for X, eu vou dar um clear gedit. Então, se ele tiver em branco, eu marco X. Mas se ele tiver como X, ele vai cair aqui, ó, no else e vai ser limpado. Agora, a gente já consegue setar essa variável no programa. Agora, a gente precisa fazer que no Title GUI apareça uma informação grande para a gente. Legal? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos aqui na tela 100, lá onde nós setamos o PF status. Ó, status 100. Set PF status 100. Existe um outro argumento que a gente coloca set title bar 0100. Esse title bar vai ser exatamente isso aqui.
Vamos dar um duplo clique e vamos criar este title bar. Cadastro de zumbis e comercial. Olha que interessante, este e comercial, ele vai atuar como se ele fosse uma incógnita, uma variável. E a gente vai conseguir que ele coloque esse texto aqui, mais uma variável. A gente pode colocar até 4 variáveis aqui, por exemplo assim. Certo? Vamos ativar aqui. Ativar não, vamos confirmar. E ele criou para a gente o getTitle aqui. Certo? Feito isso, a gente vai fazer uma pequenina lógica. If gedit igual space, else, and if. A mesma lógica que a gente fez lá para setar o gedit. Eu vou colocar essa instrução aqui e vou colocar assim, ó. Se o edit estiver igual a espaço, ele vai dar esse set title bar with modo visualização. Se ele estiver em modo edição, ou seja, se o if edit não for igual a space, for igual a x, vou colocar o if modo edição. Certo? Eu vou salvar, vou sair da edição aqui, eu vou ativar e vou vir aqui na pastinha de transação e F8. Olha que legal. Cadastro de zumbi, modo visualização. Bacana? E se eu clicar aqui, ó, edição? E se eu clicar aqui, ó, visualização? Olha que fofura, cara. Isso aqui é louco demais. Isso aqui funciona de verdade. Olha, eu não tô mentindo pra vocês. O bagulho é muito louco. Bacana. Agora, outra coisa fofa que a gente vai fazer é a seguinte. Se ele estiver em modo de edição, tudo isso aqui vai estar com input, sem poder imputar, certo? Nem poder chamar uma telinha fofa para imputar novos dados. Só em modo de edição. Como é que a gente faz isso? Como? O primeiro mais simples que vamos tratar, que é o pop-up, quando a gente clicar nele, para ele não exibir a tela de inserção de dados, mas sim mandar uma mensagem, vai ser bem simples. Na tela 100, onde nós tratamos os comandos do usuário, aqui no user command 0100, vou colocar o modo de edição aqui. Então aqui, ó, se eles pressionar o modo de adicionar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar a lógica aqui dentro, ó, adicionar zumbi. Então, verificar se está em modo de edição. If gedit, diferente de space, and if, vou colocar aqui um return. Olha que louco esse comando. Esse comando return, quando ele atinge este comando de um forma ou de qualquer outro lugar, ele cai fora. É como se fosse um F7, certo? No debug. Acho que eu não falei ainda do F7 no debug. Vou comentar no próximo debug que eu fizer aqui. Então, se o edit não for igual a x, certo? Se ele for diferente... Pera aí. Errei aqui, ó. Se o edit for diferente de x, certo? Ou seja, se ele estiver em modo de edição, porque se ele estiver em modo de edição, ele vai estar igual a x. Mas se ele for diferente de x, ele não está em modo de edição. Então, eu vou mandar uma mensagem. Message não está em modo de edição. Type S display like E. Por que eu estou fazendo esse type S display like E? Porque esse type S eu quero que ele tenha um comportamento de como se ele fosse uma mensagem de sucesso. E a mensagem de sucesso, ele não trava a tela, não faz nada. Mas eu quero que ele mostre como type E. Então ele vai mostrar vermelhinho, só que não vai ter nenhuma trava de tela, nenhum comportamento assim, como se estivesse procurando que o usuário corrigisse alguma coisa. Ele só vai mandar a mensagem, ó. Não está em modo de edição, em vermelhinho, mas sem nenhum efeito de travar a tela ou algo assim. E vai embora. Legal? Feito isso, vamos dar uma olhadinha. Vou sair da edição, vou ativar aqui a raiz.
Vou vir aqui em Transaction, F8. Então, modo visualização. Se eu vier aqui, não está em modo de edição. E se eu colocar em modo de edição, plim, bacana. Então, a última coisa que a gente vai fazer aqui, ou talvez a penúltima, não sei se vai dar tempo, é fechar esses campos aqui, ó. Todos esses campos, eu não quero que eles fiquem abertos se eu não estou em modo de visualização. Como é que eu faço isso? Existe um comando que chama loop at screen. O que é esse loop at screen? Vou colocar aqui para vocês. Vou editar. Como eu estou trabalhando com os campos, eu quero fechar os campos da table control, eu preciso colocar os campos da table control. Aqui, ó, neste loop da table control. Então eu vou colocar aqui module, handle, fields, dentro da table control. Legal? Eu vou criar este module aonde? No PBO. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, ó. If gedit igual a space and if. Ou seja, só vai entrar aqui se ele estiver em modo de visualização. Eu vou colocar um comandinho novo, que ele é bem específico, que é o loop at screen end loop. O que é esse comando? Percebam que ele é inteiro um comando. Ele é um comando que ele passa por todos os elementos da tela. Passando por todos os elementos da tela, a gente consegue setar atributos específicos para esses elementos da tela. Então, a gente vai setar um atributo específico que é um input. Então, screen input igual a 0. Percebam que esse screen aqui, apesar dele ficar azulzinho como se fosse um comando, ele na verdade é uma estrutura. E é uma estrutura que ele existe no repositório. Ele tem várias opções. Então tem vários desses comandos e dessas informações que é questão e é intrínseco da linguagem ABAP. Da mesma coisa que o space, esse loop at screen e esse screen ser uma estrutura que já está declarada intrinsecamente em qualquer programa ABAP, é uma coisa que é da linguagem. Então a gente vai fazer esse loop at screen, a gente vai mudar o input para 0 e vamos colocar aqui modify screen. Então esse comando é bem específico para quando a gente quer alterar propriedades dos elementos da tela. Legal? A gente vai trabalhar bastante com esse carinha aqui. Mas se ele tiver em modo de visualização, ele vai fechar tudo. Certo? Vou sair daqui da edição e vou ativar. Vou vir aqui na pastinha e vou processar. Feito isso, olha que legal. Ele já fechou todos os campos. E se eu abrir, ele abriu. Mas como é que funciona isso? Olha que legal. /H, Enter. Então aqui ele vai passar pelo PAI primeiro. Certo? Vou dar F6. Aqui ele vai ter que passar até sair. Beleza. Entrou no PBO. Eu vou dar F6, F6, F6. O que é o F7? Se eu apertar F5, ele vai entrar na subrotina. Só que eu quero, por exemplo, ir embora da subrotina, mas sem executar o programa inteiro. Eu quero apenas sair e continuar o debug da onde eu estava. Eu aperto F7. Ele sai somente da subrotina que ele está interna. Tá vendo? Ele saiu daqui. É para isso que serve o F7. Então o F5 ele vai entrando em tudo. O F6 ele vai pulando essas subrotinas. O F7 ele sai para a rotina anterior. O F8 ele processa tudo para sempre. Legal? Dei um F6, dei um F6 e vou dar um F5 para ele entrar aqui, ó, Handle Fields. Se o gedit igual a x, o que não é o caso, então ele vai abrir. Se ele fosse igual espaço, ele ia entrar aqui no loop e ia fazer essa varredura dando input igual a 0 em todos os elementos da tela. Legal? Eu vou colocar um breakpoint aqui, só para eu parar aqui direto. E vou
gedit igual a x. Ele vai passar aqui e vou colocar aqui, ó, edit. O gedit agora é igual a espaço, certo? Então ele vai fazer o loop at screen. E olha que legal. Se eu clicar aqui no screen e vou ficar dando F6, você vai perceber que ele vai passar por todos os elementos da tela. E a gente consegue setar atributos precisos para ele. Legal? É para isso que serve o loop at screen. E a gente consegue abrir e fechar. Bacana? Pessoal, eu vou deixar a parte de deleção para uma nova oportunidade, para não ficar muito grande e muito densa essa aula. E espero que vocês tenham gostado. Nós faremos um exercício, que é a mesma coisa que a gente fez aqui até agora, utilizando um outro cadastro que eu vou passar para vocês. Essa é a parte que a gente tem que praticar, não tem jeito, e vai valer muito a pena vocês dominarem essas questões. Legal? Principalmente para conseguir acompanhar com uma maior tranquilidade os exercícios vindouros. Legal, pessoal? Um abraço, dúvidas, estamos sempre aí para vocês. Muita paz e até a próxima.